estamos no loteamento Ilha, no município de Cabo do Cabo, próximo a Recife, Pernambuco. A população deste local está amedrontada com um animal horrível que está mutilando galinhas, cachorros e porcos. Os animais são encontrados com perfurações profundas e sem sangue. O curioso é que não existe sangue derramado nem no corpo, nem no chão, onde aconteceram os fatos. As pessoas enterraram os animais sem dar nenhuma importância ao que estava acontecendo. Uma senhora chegou a tirar uma pedra na cara dele pensando que era um lobo. E o animal deu um salto de 10 metros de comprimento nesse local aqui. Em outra residência, ele deixou marcas de suas garras, 3 garras na parede. E outra pessoa viu um homem de olhos de fogo por aqui. A equipe de pesquisa ufológica de Guarabira veio ao local para investigar o fato. Segundo os depoimentos, tudo leva a crer que se trata de chupa-cabras. Agora vamos ouvir as pessoas que viram o animal. Ato do loteamento Ilha, aqui no Cabo, Pernambuco. E foi exatamente aqui, nesse local, que a dona Irene, presa de capa preta, que deu um grito horrível, né? Um grito como de demônio. Foi, sim. Um grito muito forte, mas muito forte mesmo, como se fosse um demônio. E de lá da sua janelinha, a senhora viu ele aqui? Vi ele aqui, foi. Nessa rua? Aqui nessa rua. E essa aqui é uma região onde todos os moradores estão contando que viram alguma coisa. E vocês vão tomar conhecimento através desse trabalho que nós estamos pesquisando. Maria Irene da Luz, que vai dar mais um depoimento sobre o que está acontecendo aqui na ilha, aqui no Cabo, Rua 4, loteamento Ilha, aqui no Cabo, sobre os acontecimentos recentes aqui na região. O que exatamente a senhora viu? Como é que foi? Conta aqui pra gente. Bem, eu estava dormindo, aí eu acordei, aí me levantei, sabe, essa pessoa de idade, eu sempre levantei, era meia-noite, isso. Aí nisso eu me levantei, aí deu aquele, mesmo aqui, quase de frente à minha casa, mas abaixo um pouquinho, aí deu um grito tão esquisito no mundo que eu até hoje nunca vi. Estou com 65 anos, eu nunca vi um berro desse. É alguma coisa parecida com o quê? Um filme de terror, alguém morrendo? Morrendo, ou alguém matando alguém. Não pediram socorro, só foi um eco muito forte. Aí naquele eu abri o vasculhante. Quando eu abri o vasculhante, que eu olhei, então eu vi aquele preto, aquele volume preto, não se movia do lugar. Aí naquele eu batei o vasculhante, comecei a tremer. Aí eu abri ainda a brechinha do vasculhante, não vi mais nada. Aí eu caí, sentei na cama e fui gritar pelo meu esposo e não tive voz. Aquilo parecia o quê? Animal? Parecia gente? Parecia o quê? Era como se fosse uma pessoa forte, baixo e todo escuro. Mais ou menos 1,5 metro, um pouco maior. Mais ou menos, eu acho que 1,5 metro, aqui, por aí assim, agora era um pouco forte. Não deu para ver a fisionomia da pessoa? Eu não tive mais coragem. Quando eu vi o grito, o berro dele, aí eu abri o vasculhante. Quando eu olhei que vi aquele volume, eu bati o vasculhante. Apenas deu para identificar que era como se fosse uma pessoa de capa preta. De capa preta, uma coisa de outro mundo, entendeu? Como se não fosse da gente aqui. Então eu tremi muito, abri o vasculhante novamente, mas não vi mais nada. Aí foi quando eu comecei a bater na minha menina, que ela dorme comigo, e ela chamou meu esposo, e ele levantou e veio e não viu mais nada. Que horas mais ou menos era da madrugada? 12 horas. Outro dia eu amanheci doente. O medo do choque foi muito grande. No outro dia eu amanheci doente. Sentiu o quê? O corpo todo tremendo. Eu ficava com medo até de mim mesmo. Que eu fico aquilo, fica aquilo naquela imaginação da gente, entendeu? Ouvindo aquilo, aquele eco tão esquisito. A gente fica na mente da gente. Aquele eco. Isso aconteceu mais ou menos na mesma época que aconteceram com as galinhas, com os porcos? Aconteceu esses problemas com os porcos, com as coisas que os pessoal estavam dizendo por aí. Agora que eu nunca ouvi, né? Nunca vi. Mas muita gente estava dizendo. Eu ouvi bastante gente dizendo que estava perdendo os animais. Galinha, porco, cabra. E muita galinha. Foi-se embora, parece que muita galinha. E depois que viu a pessoa de capa preta ali, correu aqui na janela, não é? E aí olhou, daqui a senhora olhou e viu naquela distância. Eu no meio da escada.
mesmo no meio do carro para baixo, mesmo no meio da estrada. Aquele vulto preto. Aí imediatamente fechou a porta. Rapidamente eu bati o vasculhante. Aí depois eu criei uma coragemzinha e eu abri uma brechazinha, não abri mais. Aí foi quando eu sentei na cama e buli com a minha filha para ela chamar meu esposo. Aí então ele veio, andou tudo, olhou. Depois ele abriu a porta, eu não queria que ele abrisse, ele abriu, saiu aí no muro, olhou para cima, abaixo, não viu mais ninguém. E eu ainda estava tremendo. Outro dia, eu ainda estava com medo. Ok, mais um depoimento aqui da dona Irena, morando aqui no loteamento Ilha, no Cabo, Pernambuco. Lina foi uma das pessoas que viu o animal aqui bem de perto. A dona Marina abriu a janela, não foi? Quando olhou, o animal estava bem aqui pertinho. Nessa, que distância? Foi quando eu vi a zoada da galinha, então aqui estava em construção. Não tinha ainda a janela não, só estava somente o modelo, né? Não tinha a porta ainda. E quando eu cheguei aqui, eu abri a grade de lá de uma parte da casa que eu estava. Quando eu cheguei aqui, que olhei, estava como que um cachorro grande devorando a galinha. Com a distância daí, de onde está esse pé de coco. Ele estava mesmo aí nesse local. Aí então eu rodeei, eu tangi ele, falei, gritando, cachorro, cachorro, querendo proteger a galinha, e ele nem olhava para mim, nem ligava. Aí eu rodeei a casa, chegou aqui e olhou o bicho ali naquela distância do coqueiro. Naquele mesmo lugar ali. Então daqui, ele abaixado assim, eu não dava, só dava para ver que era uma espécie de um cachorro grande. Aí eu gritei novamente, cachorro, cachorro, ele não ligou, aí eu gritei novamente, ele se armou pro meu lado. Ele ficou de duas patas, ficou em pé, como é que... Como que agachado, querendo dar um salto para cima de mim. Então, ele ficou armado assim, como que estava só em duas patas, né? E querendo assim, com o olho vermelhado, olhando para mim assim, com aquele jeito muito agressivo. Aí eu vi que não era um cachorro. Nisso a senhora já estava com uma pedra na mão. Pedra, e quando eu saí dentro de casa, eu já saí com uma pedra na mão. Era uma banda de tijolo, que eu apanhei lá, logo na casa, e rodeei aqui. Aí quando ele olhou assim para mim, que eu vi que aquele bicho não era normal, aí eu peguei a pedra e joguei. Com toda a força. Aí quando eu jogo assim, foi mesmo na testa dele, joguei com bem força mesmo. E aí ele pulou dali até... Eu joguei ali a pedra, ele pulou dali para lá, para aquela cerca lá. Aí um pulo só. Eu não vi como é que ele andava, nem como ele se locomoveu. Só foi um salto que ele deu. Caiu ali, aí eu fui no local, aqui, ó, no local que ele estava abaixado comendo as galinhas. Quando eu cheguei aqui, isso aqui não, agora a gente está aterrando, mas estava só mato. Aí quando eu cheguei aqui, não tinha esse pé de coco, era só os matos. Aí eu passei a mão assim, aí encontrei logo as galinhas. Quando eu peguei, assim, não tinha uma só tinha três. No mesmo local tinha três, assim, uma por cima da outra. Estavam com cabeça, sem cabeça? Eu peguei a galinha assim, que eu olho e estava sem cabeça e sem sangue. Aí eu peguei todas as três assim, pelo pé, pendurada assim. E olhei assim, achei estranho, não desceu um tico de sangue. Aí eu fui... E aqui embaixo, tinha algum sangue? Nada, não tinha sangue nenhum. Aí eu pego as três que estavam aqui, estava até chovendo, coloquei aqui e fui procurar as outras. Quando eu cheguei para ali mais, eu encontrei mais duas. Quando eu chego lá onde está aquele cachorro, encontrei mais outra. Eu saí procurando assim. Aí encontrei mais uma, aí fez 6. Aí fui, acordei o esposo da minha sobrinha, e mostrei, ele ficou amedrontado, disse, a senhora sai, fica a deixar os meninos a porta aberta, não tem medo dele entrar e chupar os meninos também não. Aí ele pegou, ficou assim, disse, vá-se embora que eu vou ficar daqui olhando, a senhora é doida, aí eu digo, é mesmo. A senhora viu a cara do bicho? Eu vi. Como é que ele se parecia? Ele parecia com um lobo. Como é que era a boca dele? Assim, a boca dele não dava pra notar não, logo assim porque estava escuro. O reflexo da luz da porta, quando eu abri, foi que deu para ver o olho dele, assim, feito o olho de gato, assim. Aquele olho amarelo, assim, vermelho, assim, pro meu lado. Só deu, mas o jeito dele, assim, da boca, assim, eu não identifiquei bem, não. Agora, não era como cachorro, não. Isso foi de dia ou foi de noite? Faltava 15 para as 2 da manhã. Estava com uma perfuração no ânus. A senhora viu isso? Como é que foi isso? Vi, encontrei ela no outro dia, não foi na mesma noite. Ela estava pela traseira. Ele chupou o sangue da galinha todinho pela traseira da galinha.
O rapaz aqui, as pessoas aqui, os moradores, tudinho falando que era uma espécie de lobisomem ou então guará. E pegaram as criação todinha, colocaram num saco de compra, levou na casa de um caçador, pra ele identificar que bicho poderia fazer aquilo, né? Então ele falou que não conhecia tipo de bicho nenhum que pudesse fazer aquilo. Só um guará, mas que ele tinha devorado a carne da galinha, não tinha só chupado o sangue. A senhora viu o buraco? Que tamanho era? Da que ele chupou o sangue pela traseira, estava como que ela estava oca. Tava todo sangue assim, toda murcha ela. Dentro não tinha sangue, não pingava sangue nenhum. Que tamanho era esse buraco? Não sei, assim, com espessura de 2 ou 3 centímetros, não sei. Assim, né, aberto. Assim, como que estragado, não sei não dizer assim, precisamente o tamanho. Era um buraco razoavelmente grande. Não era muito grande, mas do tamanho de um caroço de feijão. Era maior. Dava passagem assim, como que vamos dizer assim, um caroço de pitomba. Estava assim. Continuar esse trabalho, vamos ficar aqui hoje, fazer uma vigília por 2, 3 dias, até concluir as investigações, porque tudo está levando a crer que se trata de um chupa-cabra. Novembro de 1998, estamos no Engenho Ilha, na Ponte dos Carvalhos, município do Cabo. A equipe de pesquisa ufológica de Guarabira veio registrar aqui um acontecimento na casa da Dona Maria de Lourdes. Apareceu um animal aqui estranho. Ela vai descrever esse animal, como é que ele era e o que ele fez aqui na casa dela. Que correu um animal atrás de uma cadela minha. Então, ela correu assustada, né? Ela correu muito assustada. Eu não sabia o que era e me recolhi dentro de casa. E aí depois ele voltou, mais ou menos de meia-noite, para conseguir devorar os 4 que ficou ao redor de casa. Então, foi grande o barulho que ele conseguiu fazer, até destruir os 4 que ficou ao redor da minha casa. E a outra, que é a primeira que ele conseguiu, foi muito distante da minha casa, e ele destruiu, arranhou a cachorra debaixo de um carro. Conseguiu dar 3 arranhão muito fortes nos quadris da cachorra e destruiu chupando sangue. 2, ele estourou a língua. 2, ele deu um furozinho muito pouco dentro da boca da cachorro. E outro foi nos quadris, deu outro furozinho muito pequeno. E foi grande o barulho dos 4, que eu fiquei muito nervosa, muito preocupada, porque eu nunca consegui uma coisa desta maneira. Então, o meu genro viu, e ele disse que é uma coisa muito desconforme. Os quadris largos, a frente, as pernas muito finas, né? E ele é alto. E a cabeça do animal, ele é os olhos grandes e a cabeça desconforme, que a gente não podemos entender. Parecida com isso aqui? Com esse rosto e esses olhos? Mais ou menos, que ele disse que os dentes eram muito grandes e os olhos muito feios, e os lábios e a cabeça, o focinho dele era uma coisa muito desconforme. Os corpos foram encontrados com sangue ou apenas com o furo? Somente uma, mais pequeno, que foi destruído a língua, e a primeira que ele destruiu debaixo do carro, que ele deu 3 arranhão muito grandes. Ele arranhou. Isso aqui foi. Isso aqui. Esse é a lábia aqui. Isso aqui, olha. Esse aqui que está aqui, na forte pancada que ele conseguiu, então se arranhou isso aqui. Esse sinal que nós estamos vendo aqui, parece-me que são 3 garras aqui na sua porta. Isso foi o animal que fez? Foi. Foi, senhora. O animal passou quanto tempo aqui na sua casa? Mais ou menos, começou de 11 horas, terminou de 1h30. A senhora pode mostrar como foi que o seu genro, puxa a porta lá, como é que o seu genro viu esse animal? Conseguiu aqui, por essa brecha. Ele subiu em cima de Madeira.
De uma cadeira. E conseguiu vendo por aqui. E o que ele viu? Ele viu animais muito desconformes, com os quadris bem largos e ele grande com as pernas muito finas. E a cabeça dele era uma cabeça muito feia, muito desconforme, os olhos grandes e a boca dele tinha os dentes muito grandes. Lembra a quantidade de dentes? Não lembra, não. Ele deixou pegadas no solo? Ele deixou, mas terminou, né? Que nós não prestamos atenção, né? Choveu, foi a noite de madrugada. Essas pegadas? 3. Feito um pé de galinha gigante. Foi isso mesmo. Tinha mais feito um esporão atrás, alguma coisa? Não observemos. Deu pra ver as 3 garras, né? Feito Foi. um pé de galinha. Foi. Confere. Deu para ver as 3 garras como um pé de galinha. Parece-me que eles deixaram uma inscrição, um papel com alguma coisa escrita. A senhora viu isso aí? Com desenho em cima de aonde mataram o cachorro. Aí depois representou um papel escrito. Guardei não, meu filho. Não sabia o que ia acontecer. Jogou fora. Eu joguei fora. Né? Mas a senhora chegou a ver. O meu menino viu e outras pessoas viu. Mas O menino que viu pra gente ver. também não está aqui. Ah, não, minha filha. Pois. E a pancada do animal foi muito forte aqui, muito forte mesmo, porque eu já estava, essa menina estava mais eu. Então, se eu vendo aquela zoada, aquele ruído do cachorro, tudo assustado, assombrado, que eu nunca tinha visto uma coisa daquela, então, se eu deixei que quando ela conseguiu vir para aqui, que ela conseguiu as ruínas muito bem, derrubou o carro de mão, derrubou umas tábuas, essa aqui tudo era tábua, que ele derrubou. Era muito forte mesmo. O ruído era quem eu já disse. Era como um cavalo que vinha assim, toda carreira ou um boi quando queria pegar uma pessoa. Ele fazia mesmo assim. Sendo mais ativo, uma coisa muito estranha. Isso ele fez muito. Ele fez muito. E nós ficamos nervosa, muito nervosa mesmo. E a minha solução, eu chamei os meus genros para eles escutar, mas eu dizendo a eles, não abra a porta, pelo amor de Deus. Porque quem dá livramento à minha casa, somente Deus agora. E aí depois eu vim naquele cada vez a mais, querendo derrubar a porta, eu clamei a Deus. Eu clamei a Deus, levantei as mãos para o céu e disse, Deus, Tu és o dono do universo e tome conta da minha casa e livre a minha família de todo o perigo. Aquilo ali foi como um sopro divino, que Deus concedeu, então terminou toda a área. Mas foi desse tempo de luta aqui em casa, né? E o seu genro chegou a compará-lo com algum animal ou achou ele totalmente diferente? Ele achou uma coisa muito desconforme. Muito... Um animal assim, Não. que vê pela TV, Não, ele disse que nunca. Ele disse que nunca viu uma coisa assim, dessa maneira. um monstro, né? É uma coisa, um monstro mesmo. Que cor era? Eu me esqueci de perguntar à minha filha. É a cinza. Ele quer a cor cinza. Né? O tamanho dele. Não, é assim a cor. Porque ele ficou. Isso aqui tava tudo escuro, né? Ficou tudo escuro. Ele não lembra se ele estava em pé ou andava de 4. 4 pés. Porque quando ele veio assim, que ele foi fazendo a volta, aí o meu genro viu, né, que já tinha terminado. Aí ele veio voltando novamente. E quando ele viu o meu genro, disse que ele parmou. Aí foi quando meu genro... Foi em pé. Não parmou, ficou parado. Ele ficou parado, né? Aí quando o meu genro viu essa cena, aí ele ficou... Ele estava atacando, ele continuava fazendo barulho? Era, meu amigo. Começou do começo. De lá até aqui, esse mesmo barulho. Ele estava atacando aqui nesse campo aqui. Os cachorros ficavam fazendo... Gemiam. Gemia de fazer dó. Só gemendo. Gemendo e assustado e gurnindo, aquele gurnindo estranho mesmo. Ficou uma coisa muito séria mesmo. Os cachorros... As meninas viram a posta de sangue. Mais adiante, eu não vi não, mas a menina disse que viu 2 postas de sangue muito grandes, que elas não sabiam o que tinha acontecido aqui em casa. Mas muita gente veio olhar, observar o estrago que veio no cachorro e ficaram muito admirados. Que aí depois disseram assim, a senhora podia dar até, escrever, telefonar, mas eu pensei até que era uma coisa assim, mas nunca tinha visto uma coisa assim na minha casa. E nem em casa de ninguém, né? Então, se eu de longe, quando eu vim guardar essa menina, foi essa aqui, que ela estava nesse quartinho. Aí quando o meu genro veio, que eu fui guardar a menina, trouxe ela daí pra aqui, aí quando ele foi o bicho correndo atrás da cachorro, dos animais.
Em toda a carreira, a cachorra vinha assustada. A cachorra era grande, ela ficou desse tamanho. Numa velocidade. Agora eu vi uma coisa escura assim, mas eu não observei. Aí eu senti aquele impacto dentro de mim, né? Eu disse, ui, que coisa. Aí eu parei um pouquinho e entrei. Quando eu entrei, aí calou-se tudo. Parou. Aí quando foi mais ou menos com 1 hora, ele veio, mas foi que ele foi atrás da cachorra e seguiu para esse destino todinho bem longe, matou ela lá. E depois vem buscar os outros para matar aqui. Começou de lá, que eu vou mostrar a senhora, não foi que ele matou a outra cachorra. Foi 4, 5 com a de lá. Tem algum local? Etapas do enterro, como foi realizado? Seu filho enterrou imediatamente, seu genro? Foi meu genro. Mais ou menos 9 horas da noite, do dia. Foi. Que ele esperou que todo mundo visse para não dizer que é mentira, né? Foi mais ou menos de 9 horas para 10 horas. Eu não observei. Devia ter observado. Foi por perto. E quando foi que ele notou que os cães foram desenterrados e encontrou essas inscrições, esses desenhos em cima dos cachorros? Os desenhos eram no papel ou em cima dos cães? Bem, eu vou dizer uma coisa. Nessa mesma noite, era um papel comum. Como, sim, que nem um papel de caderno. Agora, nessa noite, comum também. Nessa noite, Não vê nenhum pesquisador aqui. não veio não porque eu não anunciei, né? Ninguém sabia, só seu genro sabia onde foram enterrados os cachorros. Somente ele. Na noite que aconteceu isso, a gente não dormiu aqui. Que até disseram que a gente não dormiu porque tivemos medo, sabe? Mas não foi. Porque teve um casamento, sabe? Eu tinha sido convidada. Aí eu tive medo de deixar essa menina aqui com essas crianças sozinha. Então dormimos fora. Eu fui ao casamento e ela ficou dormindo na casa da minha vizinha. Quando foi no outro dia bem cedo, eu já fiquei meia assim, preocupada, né, com o que aconteceu. Aí meu menino disse, ó mãe, aqui tem um desenho dos cachorros em cima do lugar que mataram o cachorro. Aí que foi eu? Disse assim, ô menino, deixa isso pra lá, não fala mais nisso não, pelo amor de Deus. Você acredita que na dia que aconteceu isso, parecia que tinha morrido 2 pessoas dentro da minha casa. Com aquele deserto, aquela coisa tão estranha. Foi mesmo. Aí eu não me preocupei, esse menino pega e se joga fora, não quero nem escutar mais isso. Só uma pergunta. Tinha o desenho sobre a cova, né, onde foram enterrados os cachorros. Mas eles foram desenterrados ou não? Não foi desenterrado, não. Não. Foram A língua. de um deles. Foi. De um deles apenas. Foi. Torou, a senhora não Torou a língua. comeu. Torou a língua, né? Sido na luta, né? Mas ele apenas tirou o sangue, né? Ele não comeu, né? Como o animal normalmente faz. Não, ele apenas sugou o sangue, né? ele fez somente, lutou muito com animais. Agora, interessante é que ele luta tanto e não deixar sequer um arranhão nesse cachorro. Só conseguiu o sangue, porque ainda que for o sangue, perfurou bem pouquinho assim, ó. Onde? Foi aqui, lá nele, no cachorro. Foi bem aqui. Mas os cachorros estavam anêmicos, estavam Tava. sem sangue. Né? Tava. E a quantidade de furos, os lugares. Cada um. Só tinha um lá nele aqui, o outro aqui na cabeça, 3, né? E o outro foi que cortou a língua, 4, né? E a outra foi que teve um arranhão muito forte e foi lá debaixo dos quadris. E teve um furo. Foi a primeira, né? Quer dizer que completou os 5, né, minha filha? Completou os 5.
Em Tuília, aqui na Ponte dos Carvalhos, no município do Cabo, um outro relato a respeito de um animal diferente que apareceu por aqui e atacou as galinhas do seu Ailton Menezes. Como é que foi isso? Eu cheguei por volta de 7 horas da manhã e fui por trás de casa. No entanto, deparei com 9 galinhas, franguinhos já, tudo degolado e chupado sangue. Não levei muita importância por não saber o que foi. Saí juntando, aonde apanhei os pintos, não ficou sangue nenhum. Eu fiquei estranho e degolado, comi da cabeça. No entanto, coloquei de dentro um saco plástico, os 9, e mandei o menino jogar fora. Após uns 3 meses, chegou uns meninos aqui para me ajudar a construir a casa e contou uma história que tinha acontecido aqui perto da invasão, que um bicho atacou 5 cachorros e foi a morte dos 5 cachorros. Eu até quis ignorar, né? Mas com 2 dias encontrei uma irmã chamada Megan e ela me contou a história. Aí eu deduzi que o bicho que atacou lá, atacou também aqui. O senhor chegou a ver o animal? Como é que era ele? Esse animal, com 2 semanas, eu encontrei ele aqui na frente. Deu a uma distância mais ou menos de uns 100 metros, ele não deixou chegar perto. O vigia também me ajudou ir de encontro a ele, mas ele não deixou chegar perto. Mas eu vou perceber se é de 4 patas, se tem rabo. Esse tinha 4 patas, tinha rabo, não deixava encarar a cara dele. Simplesmente ele foi embora. Que cor ele era? Era um creme chegado a cinza. Um creme. Ele atacou também uns porcos? Os porcos foi no alto do sol. Atacou porco e um cachorro também, galinha. E apenas um furo? Era um furo e chupava o sangue. Não se via sangue no animal, apenas furo nele e sangue nenhum? Sangue nenhum. Mais alto que um pastoral alemão. Isso faz quanto tempo que aconteceu? Na minha casa vai fazer 4 meses. Esses porcos os cachorros, 5 cachorros, 2 meses. E uns 15 dias vai fazer os porcos. Que foi atacado. Foi atacado um porco, um cachorro e 3 galinhas. Um porco, 2 cachorros e 3 galinhas. Aqui nessa proximidade? No outro lado se chama Alto do Sol. Aqui mesmo, Ponte dos Carvalhos. Não, sei o nome dele não. Não fui lá ainda não. Uma vez era maior, ficou 3. 5. 3 aqui. E Mais 3 aí naquele cantinho aqui. 8. Cuidado aí, agora. 3 aqui. Aqui tem um mato, aí tem um pinto aqui. 9. 9. Agora, onde eu apanhava, colocava dentro do saco, não ficava sangue. Eu fiquei estranho. Isso como pode ser? Tudo sem cabeça. Luiz. A cabeça, ele engoliu a cabeça e ficou sangue. Tinha alguma marca de buraco, buraco? Não, porque a cabeça é como arrancada assim. Né? Ele tirou pela cabeça e depois arrancou a cabeça. Aí o buraco foi junto. E sem sangue eu fiquei. Aí eu também não dei importância, juntei e joguei fora. Estavam totalmente anêmicas, pálidas. Tava. Sem... Um branquinho. Aí depois que me encontraram da irmã negra, que eu vi deduzir. Então não foi um bicho qualquer, não. Foi um negócio estranho.